Salut les amis, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Lembrando que aqui no nosso canal você tem tudo sobre o Delphi B1. Você já pode ver aqui na nossa playlist vídeos sobre a compreensão oral, a compreensão escrita, a produção escrita, que é a redação. Realmente tudo que você precisa saber sobre o Delphi B1 está aqui. Eu sou o professor Nalia Paixão, mestre em francês, especialista número 1 mundial em aprovação no Delphi B1, TEF Canadá e TCF Canadá. E hoje o nosso vídeo é muito exclusivo. É um vídeo que vai lhe ajudar a sanar todas as suas dúvidas sobre a produção oral, entrevista com o professor do Delphi B1. Como acontece, como funciona, quais são as etapas, quais são as dicas preciosas, você vai encontrar nesse vídeo, tá bom? Então aperta o cinto que vai começar bastante conteúdos. Te vejo aqui nesse próximo slide. Vamos lá! Agora nós vamos então ver em detalhe como funciona essa produção oral. Vem comigo que você vai entender tudo agora. Para começar, o que é a produção oral do Delphi B1? Como funciona? Etapa por etapa, entenda bem. O objetivo aqui é avaliar a sua capacidade de interagir em francês em situações reais da vida. A duração é de 15 minutos e ela tem 3 etapas bem claras. A primeira é uma entrevista com o professor, uma entrevista dirigida que dura mais ou menos de 2 a 3 minutos. A segunda é um exercício de interação, o famoso diálogo, que dura de 3 a 4 minutos. E por fim, você tem a expressão de um ponto de vista, que é o monólogo, que dura de 5 a 7 minutos, entre o tempo de preparo e o momento que você fala com o professor. A meta é bem clara, mostrar para o professor que você sabe se expressar com clareza, defender as ideias e também reagir às situações do dia a dia. Vamos continuar as nossas dicas. Agora vamos falar da primeira etapa, que é a entrevista dirigida, a entrevista com o professor. Geralmente são perguntas simples sobre você, sua rotina, sua profissão, seus lazeres, seus projetos. Você vai se apresentar. Você pode se apresentar sem o professor fazer perguntas, você vai do início ao fim falar sobre os seus temas, trabalho, famílias, lazeres, projetos. Ou então, o professor pode fazer essas perguntas. Ele pode perguntar: Parlez-moi de votre famille. Fale-me da sua família. Ou então pode perguntar: Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? O que você gosta de fazer durante seu tempo livre, seus lazeres? Uma dica de ouro muito importante: treine respostas claras, com vocabulário básico, mas também com conectores e, mais, mais, parce que, porque, donc, então. Gostou aqui das dicas, né? Vamos continuar. Na etapa número 2, que é o exercício e interação, esse exercício então é um diálogo, uma situação simulada. Você vai sempre ter que resolver um problema, sugerir algo, ou então pedir ou organizar alguma coisa. Você tem que organizar uma viagem, ou então trocar um produto, pedir informações. É claro que aqui então você vai dialogar com o professor, precisa ter uma interação. O que é avaliado aqui é a sua reação natural, fluidez no diálogo. Não esqueça que você, em regra geral, vai ter que convencer o professor a fazer algo. A terceira etapa aqui é o monólogo. Aqui, então, você tem textos do dia a dia, como, por exemplo, um texto sobre home office, sobre lazer, sobre viagem. Uma dica prática aqui é muito importante entender que você tem que preparar uma boa introdução com a análise de texto, em seguida, um desenvolvimento em 2 ou 3 partes e, por fim, uma conclusão onde você vai responder a temática principal. Uma dica extra e é muito importante: usar folhas de rascunho, falar com o professor de forma formal usando o vous. Isso é muito importante, você não pode usar o tu, que é informal. E também fale com clareza e olhe o professor nos olhos, para ele entender que você está seguro na hora de falar. Tem mais uma dica muito preciosa, anote aí. Uma estratégia importante para a sua aprovação: treine com cronômetro. Todos os exercícios que eu acabei de citar, você precisa ter um tempo determinado. Lembre, a sua apresentação em 2 a 3 minutos, o diálogo de 3 a 4 minutos e o monólogo, a parte completa, de 5 a 7 minutos. Então é muito importante que em casa você tenha essa noção do tempo. Você pode usar fichas de vocabulários, por exemplo, vocabulários sobre o trabalho, sobre lazeres, sobre férias. Isso daí vai fazer total diferença na hora do seu diálogo com o professor. Grave suas respostas e escute. Você precisa ouvir a sua entonação, se você está pronunciando de forma correta. Lembrando que a sua pronúncia vai ter uma nota sobre isso.
É muito importante, então, você trabalhar a sua pronúncia. Decore expressões como à mon avis, que é, na minha opinião, je suis d'accord, eu estou de acordo, je ne pense pas que, eu não acho que. Tenha uma mentalidade de soldado. Eu tenho certeza que você já venceu desafios maiores do que esse. Então, essa prova é apenas mais uma missão. Disciplina mais técnica igual a aprovação. Tudo bem? Agora chegou a hora de colocarmos na prática tudo que você acabou de ver. Vem comigo que a gente vai ver aqui exemplos de provas. Vamos lá! Agora vamos ver na prática um exemplo de prova do DELF B1 Produção Oral. Lembrando mais uma vez que a produção oral do DELF B1 acontece em outro momento da prova escrita. A prova escrita, lembrando que ela é feita de forma coletiva, numa sala de aula junto com outros colegas. A prova coletiva, lembrando, você já sabe, inclui a compreensão oral, a compreensão escrita e a redação. Por exemplo, se você fizer essas 3 provas pela manhã, na parte da tarde você vai fazer a produção oral, entrevista com o professor, numa outra sala. Ou o contrário, se você fizer a prova oral pela manhã, você faz a prova coletiva, a prova escrita à tarde. Vamos ver um exemplo de como funciona na prática. Digamos que você foi convocado para fazer a produção oral, a prova, entrevista com o professor às 2 da tarde. Eu lhe recomendo você chegar, claro, 1 hora com antecedência. Então, quando for mais ou menos 1 hora, você chega lá para fazer a prova na Aliança Francesa. E aí, quando for 15 para as 2 ou 10 para as 2, um professor vai lhe chamar. Fulano de tal, venha, por favor. Você vai acompanhar o professor numa primeira sala de aula. É muito importante que você tenha com você a sua convocação impressa, a sua identidade com foto e uma caneta. Entrando na sala, o professor vai pedir para você desligar o celular, vai pedir para você apresentar sua identidade, sua convocação, você vai assinar sua folha de presença e nesse momento o professor vai explicar para você o desenrolar da prova. Vai explicar que nesse momento aqui na sala você vai sortear 2 temas do monólogo, onde você vai escolher um único tema, você vai preparar durante 10 minutos. Em seguida, o professor vai levar você numa outra sala para fazer a prova por completo. Então, no momento que ele fala isso, ele pode apresentar um envelope ou uma cesta, onde tem vários pequenos temas, folhas dobradas, que são os temas do monólogo. Ele vai pedir para você sortear 2 temas. Você vai pegar o tema, abrir, você vai ler os 2 textos, você vai indicar aquele que você vai querer estudar, vai querer preparar. Você vai entregar o outro que você não vai ficar. E nesse momento, o professor vai colocar um cronômetro de 10 minutos para você preparar o seu monólogo. Daqui a pouquinho nós vamos falar em detalhe como você vai fazer isso. Depois que você preparou o seu monólogo de 10 minutos, o professor vai levar você em uma outra sala e lá está esperando um professor, pode até acontecer na mesma sala. O professor vai estar ali esperando e é com ele que você vai fazer a prova, ele vai aplicar a prova. Vai pedir normalmente sua identidade, sua convocação, você vai assinar a folha de presença. Aí esse professor vai explicar como vai funcionar em detalhe cada processo da prova. Você vai, por exemplo, entender e responder sim, tudo bem, entendi. E aí ele vai dizer, olha, então você vai se apresentar, em seguida você vai ter o diálogo e por fim você vai ter o monólogo. Você está pronto? Você dizendo sim, ele vai dizer se apresente. E aqui então que a gente começa com essa primeira parte, entretien dirigé. Esse entretien dirigé é a famosa entrevista com o professor, a interação com o professor. Existem 2 possibilidades geralmente aqui. Ou você se apresenta sozinho durante 2 a 3 minutos, ou então o professor vai fazendo pergunta para você. Está escrito: Parlez de soi, fale de si, das suas atividades, do seu centro de interesses. Fale do seu passado, do seu presente, dos seus projetos. Esta prova permitirá também de deixar o aluno à vontade para falar da sua vida. Ela se desenrola na interação numa forma de entrevista informal com o candidato. E o professor que inicia o diálogo, ele pode fazer uma pergunta. Bom dia, você pode se apresentar, falar de você, da sua família. E aí, enquanto você está falando, o professor depois pode fazer outras perguntas. Por exemplo, qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? O que você está estudando? Que voulez-vous faire plus tard? O que você quer fazer mais tarde? Ou parlez-moi de vos passe-temps préférés. Fale-me dos seus lazeres preferidos. Essas e outras perguntas o professor pode fazer para você, ok? Então você tem que sempre ficar bem atento às perguntas do professor, porque ele que vai dirigir a conversa. Concluindo aqui, você fizer a sua apresentação sozinho durante 2 a 3 minutos, o professor pode completar essa apresentação sua fazendo 2 ou 3 perguntas. Se, no entanto, ele já dirigiu a conversa desde o início com perguntas e você respondendo, então depois de 1 minuto, 1 minuto e meio, geralmente acaba essa parte de perguntas e respostas. Tudo bem? Ficou claro aqui sobre essa primeira parte? Uma dica de ouro
é muito importante, antes de você fazer essa prova de produção oral com o professor, você treinar em casa uma eventual apresentação sua. Você pode aprender algumas frases e no dia fazer uma encenação bem legal, para não parecer que você está recitando essas frases. Tudo bem? Vamos agora, então, para a segunda dica, que é a interação com o professor, ou seja, o diálogo com o professor. Nós vamos explicar aqui e depois nós vamos ver na prática como funciona. Olha, assim que você então terminou o seu diálogo com o professor, ou seja, a sua apresentação com o professor, vem o segundo exercício, que é chamado exercício en interaction. Ele pode durar de 3 a 4 minutos. E como funciona? Assim que você então terminou de se apresentar, o professor vai pedir para você fazer um segundo sorteio. Lembrando que o primeiro sorteio foi há uns 10 minutos atrás, quando você fez lá naquela sala com o professor, você sorteou 2 temas do monólogo. Mas agora, você vai novamente fazer um sorteio, mas dessa vez do diálogo. Você vai sortear 2 tirinhas, 2 papéis iguais que nós estamos vendo aqui na tela. Você vai ler os temas dos diálogos. Aquele que você achar que você estiver mais seguro para fazer esse diálogo, você vai então fazer essa interação com o professor. Cuidado! Importante aqui, não tem preparo. Uma vez que você leu e escolheu o diálogo, você já tem que partir para conversar com o professor. Vamos ver aqui exemplo de 2 temas de diálogo. Olha, sujet 1 aqui. Pendant votre séjour en France, durante sua estadia na França, vous avez acheté un vêtement qui finalement ne vous convient pas. Você comprou uma roupa que finalmente não lhe convém, você não gostou. La publicité précisait satisfait ou remboursé. A publicidade dizia satisfeito ou reembolsado. Vous demandez le remboursement de votre achat. Você pede o reembolso da sua compra. Mais le vendeur refuse et vous propose un échange. Mas o vendedor recusa e lhe propõe uma troca. Vous n'êtes pas d'accord avec sa proposition. Você não está de acordo com a sua proposta. Vous insistez pour vous faire rembourser. Você insiste para ser reembolsado. E aqui, em negrito, está escrito l'examinateur joue le rôle du vendeur. O examinador encena, ou seja, o professor encena o papel do vendedor. Vem comigo, então, eu vou compartilhar com você na prática uma sugestão do que você pode fazer nesse momento aqui da prova para dialogar com o professor. Aqui nós temos um exemplo na prática de como vai funcionar esse diálogo. Aqui, claro, eu estou sugerindo para você o que você pode fazer. Eu sugiro para você, logo no início, você quebrar o gelo com o professor. Você, por exemplo, pode se apresentar, bonjour, je m'appelle, fale seu nome. Aqui, por exemplo, olha, eu coloquei, bonjour, monsieur, ça va? Votre magasin est le meilleur de la ville. A sua loja é melhor da cidade. Bravo pour vos prix, parabéns pelo seu preço. Aqui, então, você está elogiando, você pode dizer que gostou do lugar. J'aime venir ici, c'est le plus beau magasin du quartier. Eu amo vir aqui, é a melhor loja da cidade. É claro que o professor vai agradecer, merci. E logo na sequência, então, você vai dialogar com o professor. Você vai interagir com ele. O objetivo aqui, lembrando, você tem que convencer o professor a fazer algo que ele não quer. Lembrando que você quer o reembolso. E nós vimos no texto que o professor, ele quer lhe propor uma troca, mas você não tem que aceitar. Por exemplo, olha, a sua primeira frase. Monsieur, j'ai acheté un vêtement, mais je n'aime pas. La publicité dit satisfait ou remboursé. Senhor, eu comprei a roupa, mas eu não gostei. A publicidade diz satisfeito ou reembolsado. Je voudrais le remboursement, s'il vous plaît. Eu gostaria do reembolso, por favor. O professor, por exemplo, ele pode responder. Monsieur, je suis désolé. Ce n'est pas possible, ok? Mas você não abre mão. Você insiste. Mais monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de l'argent, d'accord? Lembrando que você sempre pode terminar com uma pergunta. Ok, d'accord, oui, para mostrar que é a vez do professor falar. O professor, por exemplo, pode responder Je ne peux pas vous rembourser. Vous voulez échanger contre un jean, une chemise, d'accord, ok? Você continua insistindo. Non, merci, je voudrais l'argent. Je suis un touriste, sou um turista. Je dois voyager demain. Eu tenho que viajar amanhã, d'accord? E o professor vai continuar dizendo que não quer. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Ok? Então, a parte principal, o miolo do diálogo é essa parte aqui, onde você vai interagir com o professor. Você vai propor algo e ele vai, claro, dizer que não, mas você insiste, você continua tentando, mas não desista. Em algum momento, que é a parte da conclusão, aí você vai dizer, ok, tudo bem, eu entendo que você não está querendo abrir mão, mas olha,
eu tenho duas coisas para lhe propor. Écoutez, j'ai deux choses à vous proposer, duas propostas. Você faz uma proposta, por exemplo, a proposta, primeiro, ela já existe, que é o que você quer que ele lhe devolva o dinheiro. E a segunda proposta, você pensa em algo alternativo, como, por exemplo, chamar o Procon ou chamar a polícia. E aí você coloca contra a parede. E aí, o que você decide? Tudo bem? Você faz uma pergunta no final. Alors, qu'est-ce que eu vou decidir? E aí, geralmente, o professor vai decidir para algo, para uma solução ou outra, e aí termina o diálogo. Tudo bem? Você viu, então, aqui o objetivo e a função do diálogo é realmente você manter essa conversa de 3 a 4 minutos, 2, 3, 4 minutos, sem parar. E aí, o professor argumenta e você contra-argumenta. O professor argumenta e você contra-argumenta. Não largue a possibilidade dele realmente decidir em seu favor. Esse é o objetivo do diálogo e o professor tem que ver que você entendeu o exercício, que você não abre mão da sua posição. Tudo bem? Gostou aqui das dicas do diálogo? Nós vamos agora voltar na nossa prova, entender como funciona na prática o monólogo. Vem comigo. Voltamos aqui então na folha da nossa prova e aqui nós começamos então o terceiro exercício. Lembrando que na ordem você já fez a sua apresentação com o professor de 2 a 3 minutos, em seguida o diálogo, que é um exercício sem preparo, e agora nós temos o último exercício da produção oral, que é o seu monólogo. Você lembra que lá no início você preparou durante 10 minutos o monólogo, você sorteou 2 temas e você preparou um tema durante 10 minutos. Na prática, o que é que você fez durante aqueles 10 minutos? Durante aqueles 10 minutos, você então teve um texto, como por exemplo esse aqui. O tema aqui é travailler dans son salon, trabalhar da sua sala, ou seja, home office. Nós vamos traduzir aqui o texto. Si le télétravail permet de mieux concilier vie de famille et travail, se o home office permite melhor conciliar vida de família e trabalho, de réduire les temps de trajet ou les coûts de location de bureau, reduzir os tempos de trajetos ou os aluguéis de escritórios, os preços dos aluguéis de escritórios. Enquetes feitas este ano mostram que a proporção de teletrabalhadores, pessoas que trabalham em home office, dentre os assalariados, só atinge 7%. É claro que essa pesquisa com certeza foi feita bem antes do Covid, né, que teve. O home office é reservado a certos tipos de cargo. A palavra poste é cargo. E aí ele ne s'improvise pas. E ele não se improvisa. Certaines personnes renoncent au bout de quelques mois. Algumas pessoas renunciam no final de alguns meses, pois por um lado, a vida de empresa lhes falta, eles sentem falta, e por outro lado, esses trabalhadores de um jeito particular, singular, são frequentemente esquecidos, sobretudo nas promoções. Então, trabalhar de casa, sim, é uma situação que parece muito atrativa, mas il faut rappeler, é necessário lembrar que esse tipo de atividade é por vezes mais difícil do que parece. Como pensez-vous? O que é que você acha? Êtes-vous d'accord? Você está de acordo com esta última afirmação? Isso lhe agradaria trabalhar de casa? Ok? E aqui você tem a fonte que é desse jornal nissematin.fr. O objetivo, lembrando aqui, você leu esse texto durante seu preparo de 10 minutos e você vai ter que, durante esse preparo, extrair aqui, retirar informações importantes que você vai, durante 3 minutos no mínimo, explicar para o professor seu ponto de vista. Eu vou lhe mostrar aqui na prática como você vai dividir essa apresentação do diálogo, tá bom? Toma aí nota, nós vamos ver na prática aqui no próximo PDF como você vai poder dividir esse monólogo de forma que dure durante no mínimo 3 minutos. Vem comigo. Nós temos então aqui o nosso texto sobre o monólogo, mesmo texto que nós falamos ainda há pouco, que é o travailler dans son salon, que é trabalhar de casa, em home office. O que você pode fazer então, por exemplo, é dividir esse seu monólogo em 4 partes. Primeiro, você vai fazer uma apresentação do documento, em seguida uma análise, por fim, pontos positivos e negativos e terminar com uma conclusão. Essa apresentação do documento, você pode, por exemplo, falar do título do documento, Travailler dans son salon, a fonte, nice-matin.fr. Você pode resumir o texto em uma única frase. O texto fala sobre... Le texte parle des caractéristiques du télétravail. O texto fala sobre as características do home office. E o ponto de vista do autor aqui é neutro porque ele não usa o pronome sujeito je, ok? Na sequência, gente, vem a parte mais importante do seu monólogo, que é a análise do documento. Como funciona a análise do documento? Você vai observar o seu texto
e você vai, na sua opinião, retirar uma ou duas frases mais importantes desse seu texto. Você vai citar essa frase e você vai dizer o que você acha sobre essa frase. Existem duas formas de fazer isso. Você pode citar primeiro a frase, abre aspas. Por exemplo, dans le premier paragraphe, l'auteur dit que, no primeiro parágrafo, o autor diz que. Você cita a frase. Exemplo, le télétravail permet de mieux concilier vie de famille et travail. Home office permite melhor conciliar vida de família e trabalho. Aqui você, então, vai trazer a sua análise. Ici, je comprends que travailler à la maison, c'est bien pour rester avec les enfants, participer des tâches ménagères. Aqui eu entendo que trabalhar de casa é legal para ficar com as crianças ou então participar das tarefas de casa. Tudo bem? Isso daqui é uma possibilidade. A outra possibilidade é você fazer o contrário. Primeiro você comenta e depois você cita. Exemplo, dans le deuxième paragraphe, je vois que le télétravail n'est pas pour tous les postes. Eu vejo no home office que não são para todos os cargos et que certains collaborateurs pensent que travailler dans l'entreprise c'est mieux pour la relation entre les collègues, avec les collègues. Eu vejo que alguns colaboradores pensam que trabalhar da empresa é melhor para a relação entre os colegas. E aí depois, par exemple, l'auteur dit que, por exemplo, o autor diz que, e aí você cita a frase, exemplo, certaines personnes y renoncent au bout de quelques mois. Algumas pessoas renunciam no final de alguns meses. Tudo bem? Em seguida, assim que você fez a apresentação do documento, que você fez a análise do documento, agora você pode falar de alguns pontos positivos e pontos negativos sobre o tema. Lembrando que a palavra-chave aqui é sobre o home office, trabalhar de casa. Quando você pensa nessa palavra-chave, home office, quais são os pontos positivos e pontos negativos que você acha que tem? Muito importante você tentar resumir em palavras-chave. Quando eu penso em home office, eu penso em facilidade e também economia. Quando eu penso em pontos negativos, eu penso sobre investimento, concentração e também solidão. Então você vai expor esses pontos positivos por um lado e pontos negativos por outro lado. Lembrando que aqui então você expôs pontos positivos por um lado e pontos negativos por outro. E é muito importante que a sua argumentação seja lógica. Se você expôs 2 pontos de um lado, exponha 2 do outro. 3 de um lado, 3 do outro. Ok? Para ficar de forma equilibrada. Nessa altura do campeonato, normalmente você deve estar a 1 minuto e meio, 2 minutos ou 2 minutos e meio. Você simplesmente tem que ir para a conclusão. Na sua conclusão, então, você vai deixar bem claro qual é o seu ponto de vista. Você vai dizer se você está, dependendo dos seus pontos positivos e pontos negativos, se você está a favor ou contra. Oui, je suis pour, sim, eu estou a favor. Non, je suis contre. E você dá uma pequena frase de explicação. Tudo bem? Você entendeu então aqui o esqueleto do monólogo. Você fez uma apresentação do documento, falou dos seus pontos positivos, pontos negativos, fez uma análise, claro, e você foi direcionado para a conclusão. Lembrando que no final da sua apresentação do monólogo, o professor vai lhe fazer 2 ou 3 perguntas sobre o tema ou sobre o texto. Então você tem que estar bem atento para responder de forma muito objetiva as perguntas. Uma dica de ouro aqui muito importante. Durante o seu tempo de preparo de 10 minutos, use as suas folhas de rascunho. Você vai poder levar durante a sua apresentação com o professor. Essas folhas vão ser primordiais para você lembrar do seu passo a passo. Escreva lá na sua folha de rascunho. Use mais de 1, 2 ou 3. Coloque lá, número 1, apresentação do texto. Número 2, análise. Número 3, pontos positivos, pontos negativos, por exemplo. E número 4, a sua conclusão. Tudo bem? Lembrando que no total vai durar uns 10 a 15 minutos essa produção oral. Lembrando que aqui no nosso canal você tem vários vídeos, uma playlist focada, especial sobre o Delphi B1. Aqui você vai encontrar como funciona a compreensão oral, a compreensão escrita, a produção escrita do Delphi B1, a famosa redação, e esse nosso vídeo sobre a produção oral, que é a entrevista com o professor. Aqui você vai ter todas as suas dúvidas sanadas e você vai aumentar as suas chances de ser aprovado no Diploma de Estudo de Língua Francesa nível intermediário Delphi B1. Muito obrigado aqui pelo seu tempo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com amigos que precisam ouvir essas dicas e não esqueça também de divulgar o nosso canal. Muito obrigado pelo seu tempo. Merci beaucoup e a gente se vê muito em breve. À bientôt. Au revoir.